Sejam bem-vindos ao seminário de literatura do Grupo 11. Hoje falaremos um pouco sobre os irmãos Grimm e o romantismo alemão. E, para isso, vamos analisar as obras Os Músicos de Bremen, A Pastorinha de Gansos e O Junípero. Para entender como a obra dos irmãos Grimm se insere no romantismo alemão, é necessário primeiro entender um pouco da biografia desses escritores e contexto histórico em que estavam inseridos. Os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm nasceram em 1785 e 1786, respectivamente, no condado de Hesse-Kassel, um dos cerca de 360 territórios que compunham o Sacro Império Romano Germânico. Esse não era um país unificado, como é a Alemanha atual, mas sim um conjunto de reinos, cidades, abadias e senhorias que tinham soberania local. Durante sua infância, viveram em uma cidade chamada Steinau, próximo ao campo, onde os irmãos Grimm adquiriram interesse pela natureza, elemento notável em seus contos. No entanto, os irmãos, após a morte prematura do pai devido à pneumonia, se mudaram para a Prússia com o objetivo de ingressar em uma universidade de prestígio, assim substituindo a educação religiosa protestante que tinham em sua casa. Na Universidade de Marburgo, os irmãos se aproximaram de Friedrich von Savigny, um jurista que recuperava e estudava as antigas leis dos diferentes reinos que compunham o Sacro Império Romano Germânico. Nesse estudo, o professor defendia que as leis mostravam um elo entre os territórios alemães separados que teriam o mesmo povo como origem linguística comum, defendendo a unificação de todas essas regiões. O professor von Savigny causou um grande impacto nos irmãos Grimm, o que fez com que suas obras contivessem traços marcantes do romantismo alemão, o nacionalismo motivado por fatores etnolinguísticos e religiosos, além da valorização da natureza dos cenários locais. Esse conjunto de traços nacionalistas ficou conhecido pela palavra alemã Volksgeist, que traduzida significa espírito do povo. Os irmãos Grimm tiveram um importante papel na defesa da unificação alemã na literatura, pois recuperaram lendas orais, contos, folclores e novelas de cavalaria regionais, compilando-as no livro Contos Infantis e Domésticos de 1812, mas que teve diferentes edições posteriores. Esse sentimento nacionalista se afloraria ainda mais com a Befreiungskrieg, a Guerra de Libertação, batalha de voluntários alemães que se uniram para lutar contra o domínio napoleônico, que coincidiu com o ano de lançamento da primeira edição do livro de contos. Os irmãos Grimm também tiveram um ambicioso projeto de unificar linguisticamente todas as regiões alemãs pela criação de um dicionário comum, chamado de Pan-Germanismo, mas que nunca foi finalizado. Os contos dos irmãos Grimm tinham inicialmente temáticas mais adultas, que poderiam ser enquadradas até mesmo no romantismo das trevas. No entanto, pouco a pouco, os irmãos adaptaram os contos para o público infantil, o que fez com que tivessem, por exemplo, elementos moralizantes que coincidiam com os valores burgueses. A unificação alemã, tão desejada pelos irmãos Grimm, só ocorreria em 1871, após a morte dos autores, em 1859 de Wilhelm e em 1863 de Jacob. Primeiramente, vamos falar sobre o clássico Os Músicos de Bremen. O conto é sobre um grupo de animais composto por um burro, um cão, um gato e um galo. Por serem velhos, eles não conseguiam mais realizar seu trabalho, sendo maltratados por seus donos. Então, querendo deixar as condições precárias em que viviam, se reúnem e vão a caminho da cidade de Bremen, a fim de concretizar seus sonhos de se tornarem músicos. No meio do caminho, encontram uma casa com as luzes acesas. Por estarem com muita fome, começam a cantar em conjunto, pois assim, na teoria, eles seriam alimentados pelos moradores da casa em questão. Porém, as pessoas que se encontravam no local eram ladrões, junto de todos os seus roubos. Quando ouvem a canção, eles ficam extremamente amedrontados e fogem, deixando a casa vazia. Sem questionar, os animais entram e começam a comer toda a comida ali presente, para depois irem descansar. No entanto, no meio da noite, os ladrões retornam, querendo desfrutar mais daquilo que haviam roubado. Quando chegam na moradia, os animais, percebendo a invasão, os deixam com muito medo e os expulsam, fazendo com que os homens pensassem que a casa fosse amaldiçoada. Então, percebendo que a casa era lotada de alimentos e de riquezas, os animais decidem permanecer na moradia até morrerem. Como primeiro aspecto romântico do conto, podemos destacar o escapismo. O fato dos animais desejarem escapar do campo fugindo de suas antigas obrigações e precárias condições de vida já é um aspecto romântico. Também é possível observar um engajamento social na obra. Como possível interpretação do conto, pode-se dizer que os animais representam os servos de seus donos, os nobres, explicitando a relação exploratória mantida entre esses dois grupos. Portanto, os irmãos Grimm incitam a quebra dessa relação, ao apontar como principal objetivo dos protagonistas se tornarem músicos, profissão relacionada à arte e liberdade, o que também mostra sua busca por um trabalho, não sendo vagabundos.
Além disso, a escolha da cidade de Bremen como suposto destino final também representa o maior alinhamento com os valores burgueses da época, sem a relação de servidão como no campo e marcada pelo comércio e por maior liberdade, sendo uma das principais cidades da Liga Hanseática, aliança entre cidades mercantis alemãs. Os animais também são capazes de combater os bandidos, menosprezando os derrotados ao perderem suas fortunas para animais, que desejavam melhorar sua vida através do trabalho honesto, se alinhando com as propostas burguesas para a sociedade. Pode ser observada a maior relação com a natureza, geralmente presente na literatura romântica. Ao invés de escolherem como protagonistas pessoas ou seres mitológicos, como duendes ou fadas, são animais que tomam esse papel. Por fim, a história tem um final feliz, representando o triunfo burguês e da população na sociedade. O segundo conto sobre o qual vamos falar é A Pastorinha de Gansos, que foi publicado em 1815 na primeira edição do segundo volume do livro Contos de Fada dos Irmãos Grimm. Nele, uma princesa encaminhada, junto de sua criada, a um outro reino, onde deveria se casar com um príncipe. Porém, no caminho, a aia obriga a garota a trocar de papéis com ela, de modo que, a partir desse momento, a princesa se tornou a criada. Chegando ao reino, a impostora encontra o príncipe e se prepara para se casar com ele, enquanto a verdadeira alteza é encarregada de passejar os gansos do local. Neste processo, o rei, objetivando entender a nova pastora, a observa secretamente, o que no fim do dia lhe permitiu descobrir que, na realidade, era ela quem deveria estar se casando com o príncipe, e não a criada. Ao saber disso, o rei conversa com a garota, a leva para o castelo e, em celebração, prepara um banquete. Nessa reunião, a majestade conta uma história similar à da princesa para a criada, que, sem desconfiar, fala que a suposta impostora deveria ser morta. Com tal sentença, o rei revela o esquema a todos no banquete e, como punição, mata a impostora. A narrativa é centrada em torno de temáticas tipicamente românticas. Em primeiro lugar, todo o enredo é motivado pelo casamento com o príncipe do reino. Isso reflete a idealização amorosa romântica, tendo em vista que o objetivo supremo, tanto da real princesa quanto da criada que se passa por ela, é o casamento com o príncipe. Além disso, o amor é visto como uma salvação para os personagens, já que a situação da princesa, por exemplo, com Pastorinha de Gansos, seria resolvida unicamente pelo casamento com o príncipe. A princípio, o cenário do conto parece estar em contradição com os ideais românticos, por ser um contexto monárquico, não um contexto burguês. Isso se deve ao fato dos irmãos Grimm, como comentado anteriormente, terem retomado histórias de diferentes períodos históricos da Alemanha, incluindo a Idade Média, marcada pela existência de diversos reinos. No entanto, com um olhar mais cuidadoso, percebemos que a obra é, na verdade, uma forte representação dos valores burgueses. A criada, por ter enganado a princesa, é representada como um inimigo cruel, imoral e com pensamentos sicários e sádicos, característicos do romantismo das trevas. A criação da inimizade contra esse personagem é usada justamente para exaltar os valores opostos ao dela, como a honestidade e o trabalho, amplamente valorizados pela burguesia e pelos irmãos Grimm. Portanto, pode-se concluir que, também, o final do conto, com o assassinato da criada, é uma representação do triunfo dos ideais burgueses. Outro fator caracteristicamente romântico no conto é o final feliz. Isso porque, apesar de todas as adversidades e reviravoltas do enredo, no final há encontro entre a princesa real e o príncipe, com a consolidação do amor régio e o triunfo da verdade. O Junípero é mais um dos contos peculiares dos irmãos Grimm, principalmente pela grande quantidade de violência presente dentro dessa história, muito relacionada com o contexto em que os Grimm escreveram essa história, já que está relacionada a um período em que a Alemanha não estava unificada e que, portanto, sofria diariamente com vários conflitos internos. O conto narra a história de um casal que desejava intensamente ter um filho, sendo que após inúmeras tentativas a mulher engravida de um garoto. Porém, no parto, a mulher morre fazendo com que o pai ficasse sozinho com a criança. Mesmo assim, depois de alguns anos, o homem casa com outra mulher, a qual tinha uma filha. No entanto, essa mulher tinha inveja do filho do antigo casal, já que ela acreditava que o garoto ficaria no caminho de sua filha para receber a herança do pai. Portanto, um dia, a madrasta pergunta ao garoto se ele deseja uma maçã. Assim, ao fechar a tampa do baú onde se encontravam as maçãs na cabeça do garoto, ela acaba decapitando. Com o objetivo de esconder o maldoso ato, ela utiliza todas as partes do corpo do garoto, com exceção dos seus ossos, para preparar o chouriço. A filha, que sabia da morte do parente, pegou os seus ossos, que a mãe não havia utilizado, e colocou debaixo do junípero, uma espécie de árvore que ficava no quintal de sua casa. Com isso, os restos mortais do garoto transformam-se em um pássaro, que passa a viajar pela Alemanha em busca de certos materiais. Dessa forma, em troca de suas lindas canções, ele acaba adquirindo um par de sapatinhos, um colar de ouro e uma grande pedra. Nesse momento, com tudo que ele desejava em mãos, o animal volta à casa da família, onde entrega os calçados à irmã, o colar ao pai e, como uma forma de vingança, derruba a grande pedra na cabeça da madrasta de forma a matá-la. Os irmãos Grimm escreveram muitas de suas obras com o objetivo de criar um sentimento de identidade entre o povo alemão, e por isso podemos caracterizar o conto Junípero como nacionalista, sendo essa uma das características que o conecta com o momento romântico. Isso pode ser notado principalmente pela descrição do cenário do conto, que revela um espaço tipicamente alemão. Se entende que essas obras foram criadas em um contexto de batalha da unificação alemã, principalmente em um período em que a literatura romântica exercia muita influência nas sociedades europeias. Portanto, criar um conto infantil capaz de relacionar sua história ao território nacional, e que, consequentemente, é também capaz de criar uma imagem de Alemanha para ser compartilhada com o resto da população, é uma arma fortíssima para a síntese de uma identidade nacional. Isso pode ser visto em vários momentos da obra, como no trecho em que a mãe verdadeira do garoto se posiciona debaixo do junípero. Assim, é descrito que, em frente à sua casa, havia um jardim onde estava presente a grandiosa árvore de zimbro. Em um dia de inverno, a moça estava embaixo dele, descascando para ser uma maçã, até que ela corte seu dedo e um pouco de sangue cai na neve.
Observe no texto esses 3 elementos, a neve, a maçã e a árvore de zimbro. Agora pergunte por que seus autores não trocaram eles por exemplo, verão ensolarado, água de coco e samambaia. Pode parecer uma pergunta estranha, mas esse questionamento é completamente coerente de ser feito no contexto que os irmãos Grimm se encontravam. Isso porque eles queriam construir um cenário alemão, e não brasileiro. Um cenário europeu, que não por coincidência, é esse que nós do século XXI caracterizamos da mesma maneira, ou seja, um lugar frio com uma vegetação peculiar. No caso da maçã, entendemos que é uma fruta já cultivada há milhares de anos na Europa, e foi trazida para a América pelas colonizações. Ao mesmo tempo, a árvore de zimbro é caracterizada de regiões frias temperadas, bastante encontrada no norte da Europa, onde está localizada a Alemanha. Além desses fatores citados, o conto em si também apresenta outras características que nos fazem relacionar ao movimento romântico, sendo uma delas a imaginação, muito presente na literatura dos Grimm. Esse traço romântico está ligado à liberdade na escrita, que contraria os textos padronizados dos movimentos anteriores a ele, algo muito característico do movimento. Tal aspecto pode ser visto, por exemplo, na cena em que o garoto, após ser assassinado, torna-se um pássaro que voa e canta pela cidade. Além do nacionalismo, o conto O Junípero também tem essa característica romântica muito presente que é a presença da imaginação. Esse traço romântico está ligado à liberdade na escrita que contraria os textos padronizados dos movimentos anteriores ao romantismo, algo muito característico do movimento. Tal aspecto pode ser visto, por exemplo, na cena em que um garoto, após ser assassinado, torna-se um pássaro que voa e canta pela cidade. Por fim, o último aspecto romântico é a existência de um final feliz para a história. No caso de Junípero, o final feliz está relacionado ao triunfo do arquétipo burguês de uma mulher como ser responsável pela criação da família. Isso porque a madrasta é representada como ser malvada, egoísta e sádico, características repudiadas para uma mãe. Nesse sentido, a sua morte ao final da história representa a extinção de todos esses ideais renegados e, portanto, o triunfo de um ideal de família coesa e feliz.